Olá, tudo bem? Paz, a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 8 de dezembro, cuja leitura do dia, 1 Pedro 3, Ezequiel 20 a 22. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Por favor, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Talvez você tenha ouvido falar nos últimos anos, sobre casos ou nacionais ou internacionais de pessoas que sofreram injustiças do judiciário, sendo postas em liberdade anos depois, ou até não sendo postas em liberdade, morrendo, presas ou executadas, recebendo a pena capital, e depois descobrir-se que eram inocentes. Não é? Tem um caso emblemático aqui no Brasil, eu estava pesquisando, é o caso dos irmãos Naves. Em 1937, na cidade de Araguari, tem quase um século isso, eu sabia. Na cidade de Araguari, no interior de Minas Gerais, o governo Vargas, né? Aí, avante. Tínhamos ali os irmãos Sebastião e Joaquim Naves, irmãos. O ambicioso Benedito Caetano, primo e sócio deles, não lidava bem com o dinheiro e cultivava uns credores aí pelas redondezas. Então, ele tinha um problema com alguns credores por conta da forma como ele lidava com o dinheiro. Na ocasião, ele estava hospedado na casa do primo Joaquim, tá? Joaquim, irmão de Sebastião, tá? Dos irmãos Naves. Então, ele estava hospedado na casa de Joaquim e, após retornar de uma festa, Benedito desaparece sem dar notícias e junto uma quantia considerável em dinheiro. Preocupados com o sumiço do primo e após não terem êxito na procura por toda a cidade, os irmãos Naves comunicaram o fato à polícia, que instaurou o inquérito policial, mas infelizmente ali na ocasião nada foi apurado. No mês seguinte a esse desaparecimento, com essa desmoralização na época do governo da chamada Era Vargas, o delegado foi substituído por outro, com a missão de desvendar o caso. Cerca de um mês após o sumiço do primo, os irmãos Naves retornaram à delegacia para informar que Benedito havia sido visto por uma testemunha na cidade de Uberlândia também, Minas Gerais. Só que aí aquilo não foi dado ouvidos e a conclusão do novo responsável pelo caso era de que os primos, tá, os irmãos Naves, haviam assassinado o primo para ficar com o dinheiro e foram condenados a 25 anos de prisão. E aí tem relatos diversos, tem uma testemunha lá que de tanto apanhar acabou confessando algo que não era... Confessando não, dando um falso testemunho, incriminando eles, porque estava cansado de apanhar na tortura, lá na prisão, algo assim. Tem notícias aí de que a mãe dos irmãos Nave foi levada também sob custódia, apanhou e até foi violentada, tá? Tenho informações sobre isso. E resumindo, cerca de 15 anos depois, o primo Benedito reaparece, Vivinho da Silva. E aí
em 1960, esse caso foi em 37, tá? 15 anos depois, então dá 42, né? 42, 52, o Benedito reaparece, tá? Já na início da década de 50. E em 1960, o Estado de Minas Gerais foi condenado a pagar a indenização pelo grave erro judiciário. Se você foi estudante de direito, é um advogado profissional da área, ou estudante, ou ouviu falar sobre esse caso, não estou falando bobagem, depois você confirma aí para mim, tá? Se eu tiver pesquisado errado, me alerta também. Mas, vamos para a Bíblia? A Bíblia nos mostra um caso emblemático de injustiça e é o caso José, filho de Jacó. Vamos dizer assim, temporão da família, sonhador. Os irmãos conspiram a sua morte, porque ele era querido e do pai ali, e os irmãos vacilavam, erravam. Então eles conspiraram a sua morte, o lançaram na cova, depois o venderam para mercadores que o repassaram, revenderam para o Egito. Parece que é uma mercadoria, né? Que tristeza é isso. Gênesis 39, 1 e 20. Chegando ao Egito, olha o que aconteceu. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem, não estou falando nem não vamos tratar aqui da injustiça na questão do que ele sofreu com os irmãos, não é isso? Estou falando da injustiça no judiciário, tá? E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor, a Potifeia, né? Do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher que lhe falava, dizendo: conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou,
e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. E sabemos o desenrolar da história, que José ficou alguns anos lá. Depois, claro, saiu, mas ele ficou uns anos lá preso injustamente. Deus o abençoou, teve graça diante do carcereiro, se tornou chefe ali, líder na prisão, né, naquilo que ele servia, governando a prisão, sim, mas o fato é que ele ficou preso injustamente. Esses dois casos foram grandes injustiças, tanto esse dos irmãos Naves que eu te disse, dos irmãos Naves, como bíblico, o caso de José, sim, foram. E olhando aqui para 1 Pedro 3,18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, refletindo sobre o que aconteceu com Cristo, o justo morrendo pelos injustos. Poderíamos até dizer que essa é a maior injustiça da história. Jesus não merecia morrer, mas nós merecemos a morte eterna. Jesus não merecia ser feito maldição, mas nós éramos malditos. Jesus não pecou para sofrer qualquer punição, mas nós deveríamos sofrer a justa punição por nossos pecados. Mas espera aí. Não se tratou, no aspecto do que Jesus sofreu, é um aspecto injusto. Mas não se tratou de uma injustiça das instituições que deveriam guardar a justiça. Não foi um erro do judiciário celestial. Não foi. Mas foi a manifestação da graça e da misericórdia de Deus, com aquela troca na cruz do Calvário, sendo a justiça de Cristo atribuída àquele que nele crê, para que possa ser levado para Deus. O objetivo de nós sermos perdoados, do justo ter morrido por nós os justos, é irmos ao encontro de Deus por algumas horas, naquele momento ali da expiação, densas trevas sobre a terra. O sol se escondeu daquilo que acontecia com o seu Criador, e Jesus perdeu por aquele momento a eterna comunhão com o Pai, para que você e eu tenhamos comunhão com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Não se trata, me preocupa eu ficar chamando ao arrependimento, e eu preciso fazer isso, mas nós não entendermos que o arrependimento de pecados não é porque Deus está com uma espada apontada, enfiada na nossa garganta para que nós nos arrependamos, mas é porque os nossos pecados impedem a comunhão com Deus. É porque foi pelos nossos pecados que Jesus morreu naquela cruz. Jesus morreu para nos salvar dos nossos pecados. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. É porque nós pecamos, nascemos em pecado, já nascemos eternamente longe do Senhor. Já nascemos sob condenação eterna. Essa é que é a questão. Jesus não morreu, é para eu não pecar mais. Jesus morreu para que nós tenhamos acesso a Deus. Ele sofreu a punição pelos nossos pecados para nos levar a Deus. E esse é o objetivo. A Bíblia é a história, narra a história da redenção. A redenção é nós estarmos com Deus eternamente. Desde o Éden, Deus manifestou o seu desejo de estar conosco. Foi assim no Éden, foi assim com o tabernáculo, foi assim com o templo,
Foi assim com o Emanuel, Deus conosco. É assim agora, com o seu Espírito habitando em nós. E será na Nova Jerusalém. É nós estarmos com Deus. Esse é o objetivo. Jesus é o único caminho ao Pai. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos revela o Pai. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1:3, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Jesus é quem nos leva para Deus. Jesus sofreu para nos conduzir a Deus. Não é para nós vivermos debaixo de um legalismo religioso porque nós tropeçamos. Queremos? Não. Em teoria, nós conseguimos não pecar. Em tese. É possível não pecar. É possível. Mas nenhum de nós consegue. Porque nós tropeçamos. A natureza pecaminosa habita em nós. O que nós não podemos é nos conformar com o pecado e achar que não... queremos ter um pecado de estimação, não nos importarmos. Mas sabe, eu não posso ter nenhum pecadinho, porque senão eu vou para o inferno. É até perigoso eu falar isso que eu acabei de falar aqui agora, porque dá a ideia que você não tem que se arrepender. Não, você tem que se arrepender. Sem arrependimento não há salvação. Mas se você tropeçar, arrependa-se e siga a vida. Ore para que o Espírito Santo te capacite a viver para a glória de Deus. Para que você seja capacitado a não cair mais naquilo. E você sabia, uma outra questão, tem coisa que nós pecamos, nós nem temos consciência, sabe? Nós então, quem não tiver pecado nenhum, zerado, zero bala, é esse que vai ser salvo, sabe? Nós temos que parar com essa visão legalista, mas entender que nós precisamos sim nos arrepender dos nossos pecados, porque o arrependimento é premissa para a salvação, tá? É premissa, já falei isso aqui várias vezes, tem reflexão sobre arrependimento aqui, não vou retornar a isso, tá? Mas que o objetivo é que nós tenhamos comunhão com Deus. Hoje, em Cristo, pela fé, nós fomos livres da culpa do pecado. Hoje, com a capacitação do Espírito Santo, nós temos a força, o fortalecimento para dizermos não à tentação, mas sermos livres da natureza do pecado, de todo o pecado, somente no corpo glorioso, somente quando o Senhor retornar. Enquanto estivermos nessa carne, infelizmente, nós tropeçamos. O que precisa haver um arrependimento. Mas você não pode viver um legalismo religioso no sentido de você querer se ver livre dos pecados, porque você ainda tem erra em algumas coisas, então por causa disso você está condenado ao inferno. Quando na verdade sua preocupação e a minha deveria ser nós buscarmos a Cristo, irmos a Cristo, estarmos refugiados em Cristo. Porque em Cristo
Ele é que nos livra da ira vindoura. É Ele que nos leva a Deus. E é isso que nós precisamos compreender. É claro, é preciso arrependimento, sim, mas esse arrependimento ele tem o objetivo, nos levar a Deus. Olhando aqui para o contexto, versículos 18 a 20, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Esses versos aqui, eles são alguns dos mais polêmicos nas escrituras sagradas, e eu confesso que eu queria evitar de comentar a respeito, mas eu falar do versículo 18 e não comentar do contexto não é correto, tá? E talvez tenha sido isso, isso me ajudou a demorar mais ainda para gravar essa reflexão aqui, tá? Porque eu confesso que eu não queria falar sobre isso, mas aquela história que você já sabe. Quem dá ordem, quem tem que obedecer. O que nós não podemos aqui considerar é a possibilidade do Senhor Jesus ter ido à morada dos mortos para evangelizar os perdidos. Jesus esteve no Sheol, no Hades, grego, Sheol, hebraico, esteve. Falei isso naquelas reflexões, fuja ao inferno real. Se não me engano, falei bastante sobre isso lá. Tinha a concepção de níveis de profundidade. Quanto mais abaixo, maior a gradação da punição. E no topo do Sheol, da morada dos mortos, é o local, era o chamado seio de Abraão, que Jesus conta lá naquela parábola, tá? De rico e Lázaro. Jesus também esteve lá no Sheol, no Hades, no seio de Abraão, tá? Então, sim, esteve. Está na Bíblia, isso é claramente nós entendemos, havia profecia sobre isso. Depois, no Novo Testamento, isso é confirmado, mencionando a profecia lá de Salmos, por exemplo, tá? Isso esteve lá, tá? Mas ressuscitou. Então nós não podemos considerar que quando Jesus esteve lá na morada dos mortos, Jesus ele se dirigiu aos que não estavam no seio de Abraão para que evangelizasse os perdidos. Não, tá? Isso é incompatível com toda a palavra de Deus. E isso nós não podemos pensar de forma nenhuma. Hebreus 9, 27, por exemplo, nos diz: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, acabou. Ponto final. Tá? Não adianta. Há diversos estudiosos que interpretam que Jesus, entre a sua morte e a sua ressurreição, foi em espírito aos mortos para proclamar a sua vitória na cruz, como testemunho para a condenação dos perdidos e como triunfo para os salvos. E eu não necessariamente concordo com isso, mas eles complementam dizendo o seguinte, que nessa mesma ocasião, Jesus tomou os salvos do seio de Abraão e os conduziu ao paraíso. Com isso, eu concordo. Na palavra e na reflexão Não Fuja, o Céu é Real, eu falei sobre isso, tá? Eu não vou dizer, eu vou lembrar, vou botar aqui no card porque eu esqueço. Então depois você por favor, procure lá.
não fuja, o céu é real, tá? Tanto fuja, se eu lembrar eu coloco, mas se eu não lembrar eu não coloco, porque depois que eu gravo eu não fico ouvindo o vídeo antes de publicar, tá? Então tô sendo sincero com você, não consigo fazer isso com todos os vídeos, mas se eu lembrar eu coloco lá. O céu é real, não fuja, o céu é real, e fuja, o inferno é real. Eu abordo bastante sobre essa questão paraíso, seio de Abraão, Sheol, Hades, inferno, tá? Mas há uma interpretação mais bíblica disso, tá? Que vejo muito mais em harmonia com o contexto de toda a 1 Pedro e das Escrituras de uma forma geral, tá? Para alguns, a expressão correta no final aqui do versículo 18, como aqui eu li para você, mas vivificado pelo Espírito, é no sentido de Jesus ter sido ressuscitado pelo Espírito Santo. Para outros, no entanto, a expressão correta é vivificado no Espírito. Talvez a tua versão esteja escrita assim, no sentido de ser a parte não corpórea do Senhor. Vivificado pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo, vivificado no Espírito, Espírito com E minúsculo, tá? Fazer essa distinção de E de Espírito Santo e no Espírito minúsculo da parte não corpórea do Senhor. Apesar dessa ser uma polêmica de tantos e tantos anos, eu confesso que até poucos anos eu desconhecia essa polêmica de no Espírito, Espírito com E minúsculo, versus pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo. Já falei 200 vezes aqui, eu não cursei teologia, não estudei teologia, né? Não tenho formação teológica, então eu desconhecia, né? E teve uma ocasião, alguns anos atrás, um jovem me perguntou uma questão desse entendimento aqui do versículo 18, e eu respondi a esse jovem, congrega conosco até hoje, ele, a família, e eu respondi, mas nós tínhamos um acordo entre os pastores da nossa igreja aqui local, de que nós, sempre que os irmãos perguntassem questões bíblicas, que nós conversássemos entre nós para respondermos. Para mim era algo tão óbvio que eu respondi a ele, e logo depois que eu respondi ao jovem, eu falei lá no grupo dos pastores, pessoal, fulano, irmão tal, jovem tal, me perguntou essa questão, eu respondi assim, tô avisando aqui, pra gente estar em acordo, tá bom? Só que a minha resposta, a minha surpresa foi, os pastores falaram lá, ao menos 2 deles, de que essa era uma polêmica de séculos. E eu não sabia. Até então, a minha visão era de que esta compreensão de Jesus ressuscitado pelo Espírito era o senso comum e ponto, acabou. Direto e autoexplicativo. Mortificado na carne. Ok, morreu. Ressuscitou. Ok. Pronto, não tem o que discordar, tá? E sem caber qualquer outra interpretação. E eu considerava até estranho vivificado no Espírito com E minúsculo não significar que Jesus ressuscitou. Tem essas divergências aí teológicas. Então, eu enxergava aqui 1 Pedro 3,18 como sendo da ressurreição de Cristo por conta do contexto do capítulo e também da epístola. E aí, relembrando o contexto, já falei contexto de 1 Pedro lá no primeiro semestre, tá? Vou só dar uma passada aqui por alto. Relembrando aqui o contexto, nós notamos que Pedro ele vem construindo um pensamento para os irmãos, e isso do pensamento é literalmente pensamento por causa das várias expressões que ele se remete aqui a pensar, a mente, ao entendimento, tá? Então ele sempre está chamando a atenção para expressões assim que remetem ao raciocínio, ao entendimento, ao meditar, ao refletir, tá? Então ele vem construindo um pensamento para os irmãos de uma constante superação,
capítulo 1, versos 3 a 9, aquele paralelo do agora, tá? Contristado agora, mas alegre porque temos Cristo e o fim da fé provada, com esperança de uma herança nos céus, reservado da salvação, o fim da fé, a salvação das almas. Então ele vem falando dessa constante superação, enquanto deveriam se submeter ao contexto do governo, capítulo 2, versos 13 e 14. Depois você lê lá para você saber que governo tem que se submeter, né? Algumas coisas são estranhas que nos acontecem, mas cada um sabe da sua vida. Segundo a palavra, né, claro. Das relações de trabalho, no versículo 18. Do lar, dos versículos 1 a 7. Tem uma reflexão aqui no canal com a minha esposa, Rosana, sobre as orações de um casal. Uma playlist que tem aqui sobre a oração do casal, alguma coisa assim. Dos nossos relacionamentos pessoais, do capítulo 3, 8 a 12, passando por nossos sofrimentos, dos versos 13 a 17 do capítulo 3, mostrando o máximo exemplo de Cristo, que ele mostra lá no finzinho do capítulo 2, que sofreu e venceu por nós, como está aqui nesse contexto, a partir do versículo 18 do capítulo 3. Ou seja, o que Pedro está fazendo aqui? Pedro está mostrando que apesar do cristão sofrer, essa é a tônica da carta, o sofrimento do cristão, se nós estivermos no Cristo que sofreu, mas que ressuscitou, nós somos vitoriosos e salvos por ele, tá? Então, lembrando esse contexto aqui da carta. Aí voltando aqui para a questão do vivificado pelo Espírito no Espírito. Lembrando, talvez eu já tenha comentado em reflexões anteriores, que não tem... quando quem lê o manuscrito, não existe uma distinção do que seria na construção da ideia minúscula ou maiúscula nos manuscritos gregos, se eu não me engano, porque foram escritos em maiúsculas, todos os caracteres em maiúsculo, tá? E juntos, né? Provavelmente ali para otimizar o espaço do material que estava sendo utilizado para a escrita, dos manuscritos. Mas aí, essa diferenciação entre os termos serem maiúsculo ou minúsculo vai de acordo com o contexto da aplicação do termo, tá? Isso é importante ressaltar aqui. Então, no original, você não vai saber, lendo a grafia, se é espírito traduzindo aqui para o nosso português, né? Não estaria lá o espírito só o E maiúsculo e o restante minúsculo, ou tudo minúsculo e ponto, acabou, não. Estaria lá, claro que não o termo não é esse, tá? Só para você entender aqui que eu não quero dificultar o entendimento. Mas tudo em maiúsculo. Então, não tem essa distinção, tá? Então, e das versões mais usadas no Brasil, e aí independente se são versões baseadas nos manuscritos do texto crítico ou não, tá? Independente do conjunto de manuscritos que deram base para aquela versão, para aquela tradução, apenas duas traduzem com I minúsculo e com todas as demais traduzindo com I maiúsculo. Independente... não. É porque as versões que traduzem baseadas no texto crítico, as versões mais modernas, elas traduziram erradamente, colocando o I maiúsculo. Não. Tanto no chamado texto receptus ou texto baseados no texto crítico, independente da versão, a maioria traduz com E maiúsculo, tá? Então, só para... é por causa do problema dos manuscritos que foram usados que foram utilizados
nessa tradução. Não, independente disso, tá? E diferentes comentaristas bíblicos, mesmo divergindo nessa interpretação dos versículos 19 e 20, seja pelo seu próprio poder e pelo Espírito Santo, ou o acontecimento da sua ressurreição, eles contextualizam que o versículo 18 está dizendo de Jesus Cristo ressurreto. Ponto e acabou, tá? Ou seja, independente do que significaria foi e pregou aos espíritos em prisão, aqui no versículo 19, eles concordam se tratar da ressurreição de Jesus, tá? Então, olhando para o grego, o termo traduzido como vivificado, no versículo 18, ele aponta um verbo que está numa conjugação, é um verbo chamado de, um tipo lá de auristo particípio passivo, que é como se fosse um passado sem definir quando exatamente aconteceu, e que talvez nós poderíamos aportuguesar como um gerúndio mais particípio passado. E sendo na voz passiva, era como se fosse assim, o vivificado, mais vivificado pelo Espírito, é que alguém o vivificou, tá? Dá-nos a entender isso. E nesse sentido, apesar de alguns eruditos em grego afirmarem, mostrarem que será vivificado em espírito, em minúsculo, em espírito, ou seja, no seu espírito, eu, pessoalmente, eu concordo com aqueles que entendem, e aí eu concordo, eu acho muito feliz a tradução, a LTT, Linguagem do Texto Tradicional, se eu não me engano, que diz assim, havendo ele sido vivificado pelo Espírito, tá? Mas é uma divergência que eu considero desnecessária. Por quê? Porque diferentes comentaristas bíblicos interpretam que não há dúvidas de que se refere ao Cristo ressurreto. Perdão, tá? Cristo ressurreto. E apesar de uns traduzirem de uma forma e outros de outra forma, poderiam se encaixar tanto uma quanto outra, de tal forma que eles não têm certeza que se Pedro se refere ao Espírito de Jesus ou ao Espírito Santo. E por que essa é uma divergência desnecessária? Essa aqui é a questão. Há um tempo atrás, meu pastor, Ala Capriles, ele comentando comigo, numa conversa mesmo comigo, ele falava, nós estávamos indo nesse dia, se não me engano, estávamos indo para uma das igrejas que estavam sendo formadas no nosso ministério, e ele comentou esse texto comigo, e ele falou algo maravilhoso ali, de que era o seguinte, que para mim faz total sentido na hora, tá? Mas que eu compreendi com maior precisão e clareza alguns meses depois, meditando em 1 Pedro. O que ele falou ali? Que o Espírito de Cristo é que pregou. Mas o povo, na época de Noé, que ouviu a pregação, foi rebelde. Isso foi algo que depois ele conversou com outros pastores também, de uma forma mais detalhada. Se não me engano, ele deu até uma aula em escola bíblica sobre interpretação, algo assim. Não estou lembrando exatamente. Por quê? Noé foi o pregador, 2 Pedro 2,5. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, a oitava pessoa pregoeira da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, pregoeiro da justiça. E o Espírito de Cristo estava em Noé, presta atenção. 1 Pedro 1, 9 a 12. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada.
indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles, em quem? Nos profetas, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Espírito de Cristo nos profetas, o Espírito Santo agora naqueles que estavam pregando o Evangelho. Está entendendo? E um outro texto, Romanos 8, 9 a 11. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, ser vivificado aqui, mais vivificado pelo Espírito ou no Espírito, dá no mesmo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, ok? Então, o meu entendimento é de quando o versículo 19 diz que no qual, né, neste Espírito, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, no tempo de Noé, é que estava o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, estava sobre Noé, quando Noé foi o pregoeiro da justiça, e Deus pacientemente ali aguardou, esperando que alguém se convertesse, mas não, tá? Apenas a família de Noé foi salva, tá? Então é desnecessário isso. Versos 20 e 21. Os quais no outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, por mais que fosse uma figura para o batismo, de uma boa consciência para com Deus, há algum tempo um detalhe ali me chamou a atenção nesse texto, que é o quê? A chegada da água, ela representou destruição para os incrédulos, ok? Chegou a água, eles não creram, não se refugiaram, morreram. Destruição para eles. Mas para Noé, quando a água chegou, ela representou a salvação quando ele se refugiou na arca, certo? Para nós, a chegada dos fins dos tempos, com as últimas aflições e o derramar da ira de Deus, representa a salvação ao nós nos refugiarmos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador pessoal para sempre, ok? Então, com o estilo de vida ideal, vigilante, que ama a vinda do Senhor, nós não seremos surpreendidos como nos dias de Noé. Referência que está lá claramente nos evangelhos, certo? Verso 22, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Então, Jesus, o nome sobre todo nome, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Entenderam o contexto? Então, dentro disso, como então sermos levados a Deus? Como ser levado a Deus? Essa resposta está aqui no texto. Quando eu vejo aqui do verso 19 a 22, é de que foi pregado aos espíritos em prisão, né? Já te expliquei o entendimento de que Noé, o espírito estava sobre Noé, enquanto ele estava ali pregando, é de que, e depois dizendo do batismo, ok?
claramente está dito aqui, está aqui implícito, de que é corresponder à mensagem do Evangelho com fé em Jesus Cristo. O justo Jesus morreu por nós injustos, ok? Ele sofreu a punição que você e eu merecíamos por nossos pecados. Naquela troca, Jesus perdeu a eterna comunhão com Deus por um momento, para que você e eu tenhamos comunhão com Deus, para que você e eu sejamos levados a Deus. Então, correspondendo a essa mensagem do Evangelho que é pregada, sendo expostos, correspondendo a essa mensagem a qual nós fomos expostos, correspondendo com fé em Jesus Cristo, é que nós somos levados a Deus. E isso se dá quando nós cremos em Jesus. Crença mesmo. João 1, 11 a 13. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Confiando em Cristo. Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração em ter a certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Terceiro, comprometendo-se com Cristo, segundo João 1,9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Crendo em Cristo, confiando em Cristo, comprometendo-se com Cristo, nós então chegamos e permanecemos no Pai. O justo morreu pelos injustos, para sermos conduzidos a Deus. Não é você querer se esforçar para não pecar, mas é você se esforçar para permanecer em Cristo. Não é o seu esforço para não pecar que te conduz a Deus, mas é você estar em Cristo que te mantém em Deus. Essa é que é a questão. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. E continue orando pelo seu irmão, conto muito com as suas orações. Amém?